Fala, torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Eu fiquei um pouquinho ausente, sumi um pouquinho aqui, parei de gravar vídeo durante um tempo, desde o final do ano, desde final de dezembro, porque eu peguei Covid, e o Covid foi tranquilo, mas logo após eu peguei uma pneumonia muito séria por Covid, né? E a pneumonia me deixou muito mal, muita dor nas costas, na costela, pulmão, muito cansaço, falta de ar. Então eu fiquei só em repouso e parei de gravar os vídeos, né? Até queria ter prestado uma homenagem ao Roberto Dinamite, ao Pelé também, que era vascaíno, mas não deu. Bom, pessoal, eu vou começando o vídeo, depois da vinheta a gente vai falar sobre licitação no Maracanã, tá? Eu vou dar a minha opinião, o que eu acho e sobre o governador, a postura dele e o que eu acho, né, que está acontecendo e o que deveria acontecer, tá? Mas antes vamos soltar a vinheta agora. Bom, pessoal, então, o que eu acho que está acontecendo, né, envolvendo o processo de licitação no Maracanã, baseando um pouco a minha opinião, um pouco do que o Rica Perrone falou no primeiro vídeo dele, antes do governador ligar para ele, é o que eu acho, tá? No Rio de Janeiro é muito difícil, tá? Tudo aqui no Rio de Janeiro é difícil, tá? As coisas no Brasil em si são difíceis, mas no Rio de Janeiro é bem pior, né? A gente daqui do Rio de Janeiro, quando a gente vê em outros estados, a gente tem a sensação que em outros estados as coisas são mais fáceis. Em São Paulo, por exemplo, eu vejo que Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos, eles são rivais, mas não são inimigos mortais, entendeu? Eles não querem um ferrar o outro. Na hora que eles têm que sentar e conversar, eles conversam, não fica um tentando atrapalhar a vida do outro, e o governo é imparcial. A sensação que eu tenho é que os governadores paulistas sempre são imparcial, nunca tenta favorecer A ou B, né? Mas aqui no Rio de Janeiro é diferente, né? A mídia e o governo favorecem muito o Flamengo, né? Quando a gente vê também as mídias paulistas falando dos clubes, eles falam bastante Corinthians, Palmeiras, só que não é aquele... Eles não falam exaltando Corinthians e Palmeiras e menosprezando, pisando no Santos, no São Paulo. Mas aqui é diferente, aqui claramente eles exaltam o Flamengo, defendem quando tem que defender, fazem matéria, se levantam para defender o Flamengo, mas para outros clubes eles cagam e andam, entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, se fosse ao contrário, se fosse o Vasco que tivesse gerindo o Maracanã junto com o Fluminense, a mídia e o Flamengo tivesse de fora, a mídia iria estar toda semana soltando matéria, defendendo que o Flamengo tem que jogar lá, que o Maracanã é de todos, que foi construído com dinheiro público, que o Maracanã não pertence a ninguém. Mas como é o contrário, você não ouve ninguém falar nada. Eles não emitem a opinião deles, né? A gente não vê jornalistas emitindo opiniões igual eles emitem quando é para defender o lado que é o lado do Flamengo. Eles botam a matéria, falam sobre o que está acontecendo, mas eles adotam uma atitude sempre imparcial quando é em relação ao Vasco. Quando é em relação ao Flamengo sendo desfavorecido, eles não são imparciais. Eles defendem, eles falam a opinião deles, eles botam pressão. Igual eu já falei quando foi o Flamengo e o Fluminense se revoltaram contra a FERJ e criaram aquela liga à parte, a mídia
incentivou, botou pressão, entendeu? E agora, a mesma coisa, a mídia fica em silêncio, podendo o clube que tem a segunda maior torcida do Rio de Janeiro e a quinta maior torcida do Brasil, segundo as pesquisas, para mim é a terceira, né, mas um clube de massa como o Vasco, podendo ficar de fora do Maracanã por 25 anos, a mídia silencia, eles não estão nem aí. O Vasco pode ficar 25 anos de fora do Maracanã, né? O Vasco, e é bem difícil o Vasco voltar a jogar no Maracanã. O Vasco contra o Botafogo pediu para jogar no Maracanã, até agora o Flamengo não deu nem sequer uma resposta para o Vasco. Então, infelizmente, os clubes ainda não perceberam que o futebol do Rio de Janeiro forte é bom pro estado, gera economia, entendeu? Faz a economia rodar, e as pessoas daqui ainda não entenderam isso, né? Agora, sobre a opinião do governador, eu achei que o governador teve uma atitude muito agressiva, né? Naquele vídeo que ele tweetou, que ele postou. A atitude foi muito agressiva com relação ao Vasco, né? Primeiro que ele coloca o vascaíno contra a diretoria do Vasco, né? Ele fala que os vascaínos estão muito mal representados pelos que lá estão. Segundo, que ele dá tipo uma ameaça, dizendo que deu 2 dias para alguém da diretoria do Vasco se manifestar para defender ele. Estavam presentes na reunião, ninguém se manifestou, sendo que não tinha que se manifestar. Quem estava sendo acusado era ele que tinha que se defender, e o Carlos Alberto Osório já tinha, né, defendido ele, falado que na verdade não era bem assim, como o Lauro Jardim da Coluna Globo falou. E mesmo assim, no vídeo ele ignorou isso, e no final ele chama a 777 de a tal, abre aspas, a tal da 777, fecha aspas, ou seja, ele menospreza uma empresa que veio investir no Rio de Janeiro, né, que faz gerar economia, faz um clube de futebol melhorar, elevar seu patamar, e ele menospreza uma empresa e diz que ele tem a convicção de que o Maracanã, ou seja, no final ele emite a opinião dele, o que ele acha que deve acontecer com o Maracanã. E primeiro ele fala que o Tribunal de Contas é independente, depois ele emite a opinião dele de forma totalmente antiprofissional, sendo que o governador tem que ser imparcial, mas ele já ganhou a eleição, já foi reeleito, né? Já foi naquela onda de Bolsonaro para ganhar a eleição, e ganhou a eleição, agora ele não tá nem aí, entendeu? Agora ele mostra a opinião dele, que ele é flamenguista, mas deveria ser um flamenguista imparcial, mas não é, tá? Ele menospreza 777, menospreza o Clube de Regatas Vasco da Gama, e toma uma atitude nem um pouco profissional, né? Ele diz que tem convicção de que o melhor será feito e que o Maracanã será gerido por clubes de futebol e não empresas, sendo que o Vasco não deixou de ser clube de futebol. O Vasco ainda é um clube de futebol. O clube existe, tá? O futebol do Vasco que foi vendido 70% para a SAF, 30% ainda é do clube. O clube ainda existe, tá? A 777 não comprou o Clube de Regatas Vasco da Gama, comprou 70% do futebol do Vasco, tá? Ou seja, ele demonstra um enorme amadorismo, privilegia o Flamengo por ser o time dele, e uma atitude totalmente antiprofissional, e ainda ataca os que lá estavam, que são políticos amigos dele, o Osório, o Chiquinho da Mangueira, que grande vascaíno, que sempre está tentando ajudar o Vasco lá na LERJ. Uma atitude muito, muito triste do governador,
né? Uma atitude muito triste. Eu acho que se ele for uma pessoa de bom coração, ele deveria vir a público se retratar. Mas não, ele gosta da política bang bang, aquela política de bélica, de jogar um contra o outro. Ele não gosta de situações pacíficas, né? Aí fala coisas que são verdade, né? O Vasco é um clube de futebol, o Vasco não é uma empresa. E o Vasco tem a melhor proposta. Ele não fala sobre isso. Ele não fala que o Vasco pediu para jogar no Maracanã contra o Botafogo, até agora não teve resposta. Ele não fala que a proposta do Vasco, o nome se chamava Maracanã para Todos. Que na verdade é o Flamengo que quer jogar sozinho no Maracanã, né? O Fluminense é só para dar força, entendeu? E pro Fluminense é vantajoso, então o Fluminense fica quietinho, se manifesta. Mas quem está por trás disso, quem quer isso é o Flamengo, é bom para eles, então eles também ficam quietinhos, entendeu? E é uma infeliz atitude do governador, eu lamento, né? Lamento muito. Para mim foi uma atitude ameaçar, falar que... Ele praticamente falou que o Vasco não vai ganhar a licitação. Se ele deixou claro que clubes de futebol aqui vão ganhar, e o Vasco diz, querendo dizer que o Vasco é empresa, chamou a 777 de a tal da 777, tudo porque não desmentiu ele, sendo que nem foi o Vasco que falou nada, foi a coluna lá do Globo do Jardim, lá Lauro Jardim, que falou. O Vasco não tem nada a ver com isso, não foi o Vasco que ofendeu ele, e ele grava um vídeo ofendendo o Vasco, né? O Vasco não tinha nada a ver com isso, se foi o cara lá do Globo. Mas a pergunta também, a dúvida que eu tenho é por que o Lauro Jardim do Globo soltou essa matéria? Quem falou para ele? Da onde saiu a informação? Ele estava lá na reunião? Como ele sabe que o governador falou que isso daqui é Brasil, não tem como dar garantia de nada? Ele estava lá? Alguém do Vasco soltou para ele? Com que intenção essa pessoa do Vasco soltou? Tem algum infiltrado no Vasco que quer atrapalhar o Vasco? E primeiro soltou que a proposta do Vasco era melhor, né? Junto com a Legends Sport e a W Tour, soltou na véspera que era melhor e foi adiado porque sabia que os outros não tinham uma proposta à altura do Vasco. E agora, quem deu o furo da notícia? Quem soltou o furo para esse jornalista? Foi alguém do Vasco, né? Ou foi alguém da W Tour? Foi alguma empresa? Não dá para saber, mas é muito triste saber isso, né? Para mim a atitude do governador foi típica, né, dos políticos do Rio de Janeiro, que são totalmente parcial, tentam favorecer apenas um clube, né? Vocês viram o governador Wilson Witzel, quando o Gabigol ganhou um título lá, que eu não lembro agora qual, ele se ajoelhou para o Gabigol e fez um gesto como se fosse limpar, né, a chuteira do Gabigol. O Gabigol se desvia e ignora ele. Atitude louvável do Gabigol, gostei, né? Chega de ter esses políticos babando ovo, né? É chato. Tem que fazer o trabalho dele. Foi eleito para cuidar de todos, para governar para todos, não só para um, né? Tem que governar para todos, né? Todos pagam impostos, todos nós merecemos respeito. E lá em São Paulo a gente tem a sensação que as coisas não são bem assim, né? Voltando ao assunto lá de São Paulo, a gente vê que os clubes vão crescendo independentemente, o governo nem se mete em nada, as coisas são mais organizadas, né? Aqui no Rio é um favorecimento muito grande do Flamengo, pensando em ganhar voto. A torcida do Flamengo é usada como massa de manobra para ser cabo eleitoral, né, de político, infelizmente, tá? E o Flamengo em si, né, fica quieto porque é bom para eles, né? Seria muito legal se os times se juntassem
e conversasse decentemente, sem olhar o próprio ego, sem olhar o próprio interesse, se juntarem para um bem maior, tivessem um coração mais pacífico, mas não tem. Eles só pensam no próprio ego, no próprio umbigo, só pensam neles, e essa é a verdade. E o Flamengo, que é o time privilegiado porque tem mais torcida, né, e economicamente para alguns é bom se privilegiar, pensando em dinheiro, acaba sempre sendo favorecido e ninguém faz nada. Se eu fosse o Vasco, agora eu vou falar o que eu acho que o Vasco já deveria ter feito há muito tempo. Entrou na justiça, já era para ter entrado, demorou a responder sobre se o Vasco pode ou não jogar contra o Botafogo no Maracanã, entrou na justiça. O governador excluiu o Vasco da conversa e renovou por mais 6 meses o contrato para ser permissionário do Maracanã do Flamengo Fluminense. Entra na justiça, já era para ter entrado, não tem conversa, o governador já deixou claro. O governador está sendo político, ele está aceitando conversar com o Vasco, mas lá no fundo ele não vai ser a favor do Vasco. Na prática ele já demonstrou que não vai ser a favor, né? Ele até aceita conversar essas coisas, mas não vai. Ele mesmo disse, a gente ajuda, segundo o Rica Perrone falou, que ele falou para ele, a gente ajuda a reformar lá o entorno de São Januário, para vocês poderem reformar, aí você deixa o Maracanã de lado e tal. Ou seja, ele está incentivando um clube a desistir do Maracanã para deixar ele do Flamengo. Sendo que a obrigação dele é reformar o entorno de São Januário, não precisa barganhar isso, entendeu? Mas, infelizmente, é isso. Enfim, essa é a minha opinião. Para mim, é uma atitude errada do governador, né? Para mim, a mídia deveria se manifestar a favor do Vasco. Ninguém se manifesta. E para mim, o Vasco já deveria ter entrado na justiça há muito tempo para brigar na justiça, entendeu? Tem essa de conversar, mas não. Bota na justiça, entendeu? É isso, né? Mas o Vasco está esperando a proposta para ver qual vai ser melhor, mas depois que abrirem as cartas lá, já era, né? Aí já vai ser mais difícil a justiça fazer alguma coisa, que aí já vai ter um contrato, já vai ter, entendeu? Mas é isso. Fiquem todos com Deus e saudações vascaínas e fui!